Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Assentai-vos, por gentileza, muito obrigado. Abram comigo as suas Bíblias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Enquanto vocês localizam o texto, eu quero dedicar a Deus a minha gratidão pela vida do anjo dessa igreja, nosso muito digno presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, pela sua muito digna esposa e família. E agradeço ao Senhor, meu Deus, por rever e estar aqui com o pastor Erma, sua muito digna esposa, irmã Rejane, e família. Pastor, uma honra, um privilégio poder dar-lhe um abraço e estar ao seu lado. O senhor é um irmão, é um amigo que Deus nos tem dado, e nós só temos que agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno pastor e, por extensão, os demais obreiros aqui da casa. Que Deus continue sendo glorificado na vida de todos vocês. Que Deus continue abençoando os departamentos, em especial dos nossos jovens, por essa linda apresentação e a forma como vocês adoraram ao Senhor nosso Deus essa noite, ao presbítero Felipe, que está chegando, assumindo aqui a coordenação, ao diácono que está saindo. Que Deus continue sendo glorificado. E a nossa preleitora que pregou esta noite, que Deus abençoe. A Joyce, né? Joyce, que Deus abençoe, parabéns. E eu ficaria sem demagogia à noite aqui te ouvindo, para a glória de Deus. Minha intenção hoje não foi pregar, gente, foi ouvir. Porque a gente prega tanto, a gente corre tanto, viaja tanto. E ontem nós estivemos com o nosso muito digno presidente ali na cidade de Messias, no trabalho com os nossos obreiros, e à noite na cruzada, e muitos irmãos, muitos pastores queriam que nós fôssemos lá no seu campo para estar ministrando, mas eu pedi gentilmente ao pastor para estar aqui, ao lado do pastor Erma, e simplesmente para congregar, não para pregar. Queria congregar, sentar para ouvir Deus falar conosco. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então nós vamos falar alguma coisa, mas a minha intenção não era pregar, é sentar com vocês e adorar a Deus. Já visto que já pregamos ontem à tarde, ontem à noite, e temos aí esta semana juntamente para adorarmos ao Senhor. Capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Deus abençoe meu companheiro diácono Dário, que tem sido um instrumento de Deus, tem trabalhado aí no translado, sua muito digna esposa, irmã Nem, que Deus continue sendo glorificado em vossas vidas. Capítulo 4, versículo 9 e o 10, quem encontrou diz amém. Amém. Assim está escrito: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque com dores, ou porquanto com dores, o dei à luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quem diz amém? O primeiro livro das Crônicas é um livro que traz dificuldade para um melhor leitor. Aliás, os primeiros 6 capítulos desse primeiro livro das Crônicas é um livro de genealogia, e o leitor que o ler, às vezes encontra alguma dificuldade, porque vai falar nomes e nomes difíceis. No capítulo 4, por exemplo, nós temos a narrativa da tribo de Judá. E o escritor, ele inicia falando da genealogia, da descendência dessa tribo de Judá, né? Judá gerou a Pérez, a Esrom, e vai falando ali. Dos versículo 1 ao versículo de número 9, ou ao versículo 8, melhor, nós encontramos 42 nomes de pessoas. Porém, a partir do versículo 9 ao versículo 10, o escritor ele para contar a história de um jovem em apenas 2 versículos. Essa história é uma das histórias mais rápidas de toda a Bíblia, porque em apenas 2 versos é contada a história deste moço, e a partir do versículo 11 o escritor continua falando da genealogia,
como se nada houvesse acontecido. Isso nos traz a ideia que quando Deus quer falar algo diferenciado ao respeito de alguém, ele abre um precedente até na genealogia, pois assim acontece com esse moço Jabes. E é de suma importância entendermos que este moço, sendo da tribo de Judá, o texto narra-nos que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. O nome Jabes significa dor, ou aquele que causa dores. Portanto, o nome no contexto judaico tinha um grande valor. Os nomes eram colocados dadas as circunstâncias gestacionais e também dado o que o país estava sofrendo no momento do nascimento e algumas coisas do tipo. Portanto, este moço com o nome Jabes, causador de dores, pela história e pelo contexto judaico, ele não tinha muito o que fazer ou como se desenvolver, uma vez que o seu nome era causador de dores. Porém, é interessante notarmos que o texto inicia dizendo que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A palavra ilustre no hebraico traz a mesma palavra do que estamos na nossa temática aqui para os 110 anos da Assembleia de Deus, aqui no estado das Alagoas. Nosso presidente tomou como tema: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, né? Ageu 2:9, como também Romanos capítulo 11, versículo de número 13. Paulo diz que enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Então, a palavra glória ali em Ageu 2:9 é a mesma palavra usada aqui como ilustre. Ilustre tem a ideia de peso, de honrado, né? De glorioso. Portanto, o texto diz que apesar dele ser, o seu nome ser causador de dores, ele era alguém honrado, ele foi ilustre, ele se tornou ilustre. E vale lembrar para os irmãos que alguns nomes na Bíblia tiveram uma mudança, especificamente pelo seu significado, como, por exemplo, Abrão, lá no capítulo 17 do Gênesis, versículo de número 15, o Senhor Deus mudou seu nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai de povos, Abraão, pai de uma grande nação, ou pai de muitas nações. Capítulo 17 do Gênesis, versículo 15, nós temos a Sarai, esposa do Abrão, que o Senhor Deus mudou o seu nome para Sara, né? Sarai, o dicionário bíblico Orlando Boyer, define como briguenta ou contenciosa. Sara significa princesa. Então, o Senhor Deus, ele é o único que pode mudar uma briguenta e fazer dela uma princesa, né? Então, de Sarai, ele coloca Sara e dá tudo certo e a coisa fica bonita. Lá no livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 28, ao Jacó, o versículo 29 mostra o Senhor Deus mudando o seu nome de Jacó para Israel. Jacó, suplantador. Israel, príncipe do Senhor. Então é lindo notarmos a importância do nome no Antigo Testamento e no conceito judaico. Agora percebam um jovem com o nome causador de dores. Qual seria o seu desenvolvimento? Ele teria algumas dificuldades. Se fosse na nossa contemporaneidade, ele sofreria alguns bullies no colégio e aonde ele estudasse, porque um judeu, ele sabe de cor e salteado o significado de nomes. Agora imagina o Jabes passando e alguém dizendo: lá vai um causador de dores. E a problemática maior não é pelo fato do seu nome, mas é quem colocou este nome. A Bíblia diz que a sua mãe propositalmente coloca o nome de Jabes, porque no período gestacional ela sofreu muito, sentia muitas dores, muitas contrações, e propositalmente, de tanto sofrer, ela diz: quando esta criança nascer, eu vou colocar o nome dele causador de dores. O nome dele será Jabes. Portanto, é alguém que sofreu rejeição desde o ventre
dado as circunstâncias que ele fora envolvido. Mas o Deus de mudança, ele promove algo fantástico na vida de Jabes, a ponto de alguém narrar e dizer que foi Jabes mais ilustre, mais honrado, mais glorioso, que teve mais peso, e aí peso trabalha algo de valores, do que os seus irmãos, apesar da sua mãe lhe chamar o seu nome Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. E eu comecei a meditar o que levou Jabes a se tornar mais ilustre. E percebi que não é pelo fato dele fazer parte da tribo de Judá. Ele se torna mais ilustre não é simplesmente pelo fato dele ser da família de Cós ou dos filhos de Anube. Ele se torna ilustre por conta da narrativa do versículo 10, porque Jabes invocou. A palavra invocar, no dicionário Orlando Boy, diz que invocar significa chamar Deus para perto de si, pedir Deus que venha em seu auxílio. Então, quando o texto diz porque Jabes invocou ao Deus Israel, o texto está nos dizendo que Jabes chamou Deus para perto de si para contar uma história para Deus. E ele chama Deus para perto de si e contou uma história ao Senhor, no qual teve uma mudança pelo dono da mudança. Isso aqui é muito lindo, porque se invocar é chamar Deus para perto de si, nós podemos entender que teve um homem que não precisou invocar enquanto se manteve fiel diante do Senhor. Esse homem foi o Adão, pois a Bíblia nos traz uma informação, no capítulo 2 do Gênesis, versículo de número 7, que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Este homem, o Senhor Deus, no versículo 8, planta um jardim, põe este homem lá. O versículo 9 do capítulo 2 do Gênesis, o Senhor vai brotar árvore para dar alimento para esse homem, coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida no meio desse jardim. E o versículo 15 do capítulo 2 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus coloca o homem no jardim e dá a ele duas tarefas. A primeira, de lavrar o jardim. Segundo, ele precisava guardar o jardim. Versículos 16 e 17, o Senhor Deus diz a ele: de toda árvore que está no jardim, dela comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o fato é que o capítulo 3, versículo 8 do Gênesis, a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor Deus vinha conversar com o homem. E isso aqui é muito lindo, porque se invocar é chamar Deus para perto de si, este moço, Adão, enquanto se manteve íntegro diante de Deus, ele não precisava invocar, porque ele tinha a convicção que na viração do dia, Deus descia para conversar com ele. Deus vinha conversar com Adão. E eu começo a imaginar o diálogo de Adão com Deus. Como era lindo. Passeando no jardim, andando com o próprio dono da vida, e ele perguntando: Adão, o que você me conta de bom hoje? O que você fez hoje? E ele, com alegria, disse: hoje eu coloquei nome em alguns animais. E vai mostrando, conversando nesta parceria, andando no jardim e conversando com Deus, até mesmo porque o capítulo 2 do Gênesis, versículo de número 19, a Bíblia diz que Adão coloca nome em todos os animais, e os nomes que ele colocou, assim foi. Então eu quero acreditar que o diálogo de Adão com Deus, andando e passeando e conversando, era esse: Senhor, eu coloquei o nome em alguns animais, mas nada melhor do que estar esta tarde andando e conversando com o Senhor e dizendo ao Senhor o quanto eu sou grato pelo Senhor ter me feito do pó e me colocado neste jardim para ser o seu representante.
E Deus dizia: Adão, eu estou indo, mas amanhã eu volto para a gente conversar. E ele dizia: Senhor, eu te espero e te aguardo com muita alegria. E quando o Senhor vier, eu tenho novidades, eu tenho algo a mais para falar com o Senhor. E assim era a vida de Adão. Mas houve um momento em que ele deixa de dar ouvido à voz de Deus. Ouviu a voz da sua mulher, comeu do fruto que o Senhor lhe ordenou não comer. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, versículo 15, que havendo, pois, a concupiscência concebido dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Ele peca. Perde o privilégio de ter a presença de Deus todas as tardes. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, assim todos pecaram. Isaías capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que o pecado e a iniquidade faz divisão entre o homem e Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, Jeremias diz: de que se queixa-se, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ou melhor, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando o homem peca, o homem é vestido e é expulso do jardim do Éden, conforme a narrativa do Gênesis, capítulo 3, versículos de número 23 e o versículo de número 24, o homem agora é expulso do jardim do Éden, perdendo o privilégio de ter a presença de Deus na viração do dia. Os anos se passam, o Adão, ele gera um filho por nome Sete, conforme a descrição do Gênesis, capítulo 4, versículo 25, esse Sete gera um moço por nome Enos, conforme o versículo 26 do capítulo 4, e o Enos, um belo dia, ele chega e diz: meu pai Sete, por que nós não temos mais a presença de Deus? E o Sete diz: meu filho, o teu avô, toda a viração do dia, Deus aparecia para conversar com ele. Deus conversava com a tua avó, mas eles pecaram, transgrediram. Em transgredir é transpassar o limite determinado por Deus. E perderam esse privilégio. Já não tem mais a presença de Deus. O Enos, chorando, diz: não tem que ter um jeito de ter a presença de Deus. E o Sete diz: meu filho, Deus nunca mais se manifestou a nós. Mas o Enos, conforme o capítulo 4, versículo 26 do Gênesis, a Bíblia diz que ele busca, e ele começou a invocar. E invocar é chamar Deus para perto de si. Enos foi o primeiro homem, pastor Herman, dentro da historicidade bíblica, que invocou ao Senhor. E quando ele invocou, Deus apareceu a ele. E quando Deus aparece a Enos, ele pergunta: o Senhor é o Deus do meu avô Adão? E Deus disse: eu sou. O Senhor é o Deus da minha avó Eva? Deus disse: eu sou. Ele disse: eu quero te agradecer por te conhecer, porque os meus pais muito falaram a respeito do Senhor, e eu gostaria de pedir autorização para continuar falando para as futuras gerações que há uma maneira de ter a tua presença. Todos que se identificarem contigo e que te invocar, o Senhor aparece. Deus disse: não pode passar. As futuras gerações, que todos que quiserem ter a minha presença, oh glória, é só me invocar, orebaixo revaia, e eu me manifestarei. Ao Senhor seja a glória. E o Enos agora começa a ensinar às futuras gerações que há uma maneira de ter a presença de Deus, é invocando, e ele se aproxima
e chega perto de nós. Quando nós olhamos o capítulo 5 do Gênesis, a partir do versículo 3 ao versículo 29, nós temos ali a geração, a genealogia daqueles que partiram invocando. A Bíblia diz que Adão gerou Sete. O Sete gerou Enos. Enos foi o primeiro homem que invocou ao Senhor. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou a Maalalel. Maalalel gerou a Jared. Jared gerou a Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi alguém que a Bíblia registra no capítulo 5, versículo 22, que Enoque andou com Deus. E sabe o que é andar com Deus? É dormir com Deus, acordar com Deus, e trabalhar com Deus, voltar do trabalho com Deus, ir para a faculdade com Deus, voltar da faculdade com Deus. E todas as vezes que Deus ia subir, Enoque invocava e Deus ficava com ele. E chega um momento que Deus olha e diz: ô Enoque, já que você quer estar comigo e eu quero estar com você, vem para mim. E a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Eu acho lindo a descrição de uma jovem, de um adolescente que estava na escola bíblica dominical e de repente o papai, quando ela chega em casa, o pai perguntou: e aí, filha, o que aprendeu? Ela disse: eu aprendi sobre Enoque e Deus. E aí, me conte a história. Ela disse: olha, Enoque todo dia saía para andar com Deus. E eles iam e voltavam. Ia e voltavam. Mas teve um dia que Enoque foi tão longe com Deus, que Deus disse a Enoque: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então vamos para a minha casa. E Deus levou-lo para si. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos amanhã, com a graça de Deus, completando 110 anos. Em que o missionário esteve aqui pela primeira vez. Já 110 anos andando com Deus. E cada dia nós estamos indo mais longe. Cada dia nós estamos indo mais longe. Chegará o dia que nós iremos tão longe com Deus, que Ele nos dirá: está mais perto da minha casa do que da de vocês. Vamos embora para a minha casa. E Ele nos levará para estarmos sempre com Ele. Será que tem alguém que concorda com esta palavra? Daqui a pouquinho, Ele nos levará para casa, porque nós estamos andando com Ele. Andando com Ele. Enoque gerou a um moço por nome Matusalém. Matusalém gerou Lameque. Lameque gerou a Noé. Noé, na narrativa do capítulo de número 6 do livro do Gênesis, versículo 8 e o 9, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus e Noé também andou com Deus. A Bíblia diz que Noé gerou 3 filhos, gerou a Cã, a Sem e a Jafé. Cã não quis muito invocar o Senhor, Jafé muito menos. Mas o Sem, a Bíblia diz no capítulo de número 9, versículo 26, que bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus os termos de Jafé e habite nas tendas de Sem, porque Sem foi alguém que partiu invocando ao Senhor. E quem invoca o Senhor, a sua genealogia não é esquecida. Diga amém. Eu vou dizer novamente que precisa alguém ouvir e pegar esta mensagem. Você que invoca o nome do Senhor, a tua genealogia não será esquecida. Há uma recompensa e uma preservação de Deus para a tua família. A Ele seja a glória. Capítulo 11 do Gênesis, versículo de número 11 ao 30, nós encontramos a genealogia de Sem. Sem gerou a Farxade, a Farxade gerou a Salá, Salá gerou a Hebe, Hebe gerou Peleg, Peleg Reu, Reu Serug, Serug Naó, Naó Terá, Terá Abrão. Quem foi Abrão? Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, Deus chamou Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra. Não é para uma terra, é para a terra, artigo definido, para a terra que eu te mostrarei. E é interessante, porque é como se Deus estivesse dizendo a Abrão: Abrão, se você se desprender do que é velho para viver o que é novo, você viverá algo extraordinário da minha parte, uma vez que na casa do teu pai a tua mulher é estéril, mas na terra que eu te mostrarei a tua mulher gerará. Na casa do teu pai você é filho, mas na terra
que eu te mostrarei, você será pai. Na casa do teu pai, você é só abençoado, mas na terra que eu te mostrarei, você será uma bênção. E ser uma bênção significa ter para emprestar e não tomar emprestado. E o Senhor Deus estabelece 7 promessas a Abraão. Capítulo 12, versículo 2 e 3. Primeiro, farei de você uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, você será uma bênção. Quinto, abençoarei os que te abençoarem. Sexto lugar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em sétimo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho lindo, porque o capítulo 12, versículo 8, a Bíblia diz que Abraão saiu, mas quando chega, tendo Betel ao oriente, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Capítulo 12, versículo de número 13, ele desce para o Egito, mas o capítulo 13, versículo 3 e 4, quando ele retorna do Egito, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Capítulo 21 do Gênesis, verso 1 a 4, Deus lhe dá um filho cujo nome é Isaque. Isaque também invoca o nome do Senhor. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, no capítulo 26 do livro do Gênesis, versículo 25, a Bíblia mostra também Isaque invocando o nome do Senhor. Isaque gerou a 2 filhos, conforme Gênesis, capítulo 25, versículos 25 e o 26. Ele gera o Esaú e ele gera o Jacó. Esaú não quis buscar, invocar o nome do Senhor, mas Jacó, com todos os seus erros, ele invoca o nome do Senhor. E uma vez que ele invoca o nome do Senhor, a Bíblia diz no capítulo de número 32 do Gênesis, versículo 24, que quando Jacó regressa de Padã Arã, ele fez passar suas mulheres, ele fez passar os seus filhos, ele fez passar os seus gados, e o texto de Jacó, porém, ficou só. E quando ele fica só no val de Jaboque, ele invoca o nome do Senhor. E quando ele invoca, Deus se apresenta. E quando Deus se apresenta, ele se agarra com Deus e começa uma guerra, uma luta, uma briga durante toda aquela noite. Esses dias, pastor Herman, eu ouvi um pregador dizer que aquela briga de Jacó foi uma briga verbal, porque não tem como um homem lutar e brigar com Deus e sair ileso. Mas eu discordo, porque o texto diz que Jacó está agarrado. O texto diz que o anjo dizia a Jacó: me solta, porque a alva já sobe. E Jacó disse: não me abençoarem, nada feito. Eu lutei, eu invoquei, foi para guerrear e para ter mudança na minha vida. O anjo tirou a espada e feriu a rotura da coxa de Jacó, e ali é literal. Então eu quero crer que Jacó dava um tapa, levava 10, rolava no chão, o pau quebrava e o anjo dizia: me solte. Jacó disse: não, nada feito, se não me abençoar, a gente vai morrer lutando, mas você está sangrando. Disse: independente, pode me matar, mas se não houver mudança, é melhor morrer. Ô glória, ô glória. E aí o anjo pergunta: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. O Senhor disse: vou mudar tudo, não vai ser Jacó o teu nome, Israel será o teu nome, porquanto com os homens e com Deus lutaste e prevaleceste. Esse Jacó, conforme o capítulo de número 2 do primeiro livro das Crônicas, versículo 1 ao versículo de número 4, ele gera 12 filhos. Ele gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Desses 12 filhos, nós temos o quarto, que é Judá. Nesse quarto filho, nós temos a narrativa no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a genealogia dos filhos de Judá. E no versículo 9, da descendência de Judá, nós temos o Jabes, que se tornou mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele invocou, ele chamou Deus para perto de si. E quando ele chama Deus para perto de si, Deus apareceu e disse: Jabes, você me invocou? Ele disse: invoquei. E Deus disse: o que é que você quer? Ele disse: Senhor, eu quero contar a minha história para o Senhor, apesar que o Senhor tudo sabe. Mas o Senhor sabe que eu sou Jabes. Deus disse: eu sei. O Senhor sabe que a minha mãe me colocou esse nome proposital, dado o sofrimento que eu a causei no período gestacional. Deus disse: eu sei de tudo. Ô Senhor, eu queria uma mudança na minha vida.
Deus disse, você quer que eu mude o nome? Ele disse, não precisa mudar o nome. Eu preciso que o senhor atenda 4 pedidos que eu vou lhe fazer. E Deus disse, qual o primeiro? Capítulo 4, versículo 10. Ele disse, Senhor, eu quero ser abençoado muitíssimo. Pergunto esta noite, tem alguém que quer ser abençoado muitíssimo aqui essa noite? Quando Jabes disse que me abençoe muitíssimo, parece até uma arrogância. Mas o que o Jabes está dizendo, Senhor, o meu nome está tão mal visto, que se eu não for abençoado até o tutano, ninguém vai notar o que o Senhor fez em mim, por mim, através de mim. Então eu quero ser abençoado muitíssimo. Além do mais, se o nome dele é causador de dores, e Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores, então se o nome é causador de dores, mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, ele disse, eu quero ser abençoado, é muito. Aleluia! Me abençoa muitíssimo. E eu preciso trazer uma informação para esta igreja. O Deus desta igreja é o Deus, o dono do ouro e da prata, e que pode nos abençoar muitíssimo. Tem alguém que crê e pode dizer amém? A Bíblia nos traz uma informação lá no livro de Josué, capítulo 15, versículo de número 18 e 19, como também em Juízes, capítulo 1, versículo de número 15, é a mesma história da filha de Otiniel, a Axa, recebe uma terra em herança com seu esposo, mas a terra dela era seca. O Otiniel, a filha do Calebe, melhor, casa-se com Otiniel e recebe essa terra seca. O Otiniel a persuadiu, disse, vai para o teu pai e pede para ele uma bênção. Ele nos deu uma terra seca, mas ele tem muitas fontes. Ela montou no jumento, foi até onde está o pai, desceu do jumento, segundo o texto, e o pai disse, que tem, minha filha? Ele disse, papai, o senhor me deu terra seca. Eu vim ao senhor para lhe pedir uma bênção. Eu quero fontes. E o pai disse, minha filha, eu ainda não te dei porque você não pediu. Mas eu tenho fontes superiores para te dar e eu tenho fontes inferiores. E a Bíblia diz que o Calebe deu para Axa fontes superiores e fontes inferiores. Esta noite, o Calebe aqui na historicidade representa Deus, o Pai. Axa representa a igreja aqui no Farol. Quando a filha vai ao pai e pede, o pai que tem nos dará fontes superiores e fontes inferiores. Nas fontes, percebam que está no plural, nas fontes superiores está o dom da palavra, o dom da ciência, o dom de variedade de língua, o dom de discernir os espíritos, o dom da palavra, o dom de curas, e são fontes superiores que o Pai está nos dando esta noite. Teve um que entendeu, disse aleluia. Eu vou dizer novamente, fonte superior é dom de cura, dom da palavra, dom da ciência, dom de variedade de língua, dom de discernir os espíritos. Esta noite o Pai está nos dando fontes superiores. Tem alguém que crê nesta palavra? Mas também tem fontes inferiores, que é carro, que é casa, que é universidade, que é emprego, que é casamento. Era para os jovens ter dado um glória a Deus. Tem tudo isso aí nas fontes inferiores. Esta noite eu estou aqui pregando de um Deus que dá bênçãos superiores e bênçãos inferiores. Tem fontes superiores e tem fontes inferiores. Eu vou dizer de novo, porque tem oportunidade que só vem uma vez. Tem fontes superiores, mas tem fontes inferiores. Prepara para viver algo novo da parte de Deus. Fontes superiores e fontes inferiores. Me abençoa muitíssimo. Deus disse, receba a benção, Jabes. Qual que é o segundo pedido? Capítulo 4, versículo 10, o primeiro livro das crônicas. Ele disse, o segundo pedido, eu quero que o Senhor amplie os meus territórios. Tem alguém aqui que quer territórios ampliados? Amém. Parece que tem crente que não quer, não. Tem alguém aqui que quer territórios ampliados? Eu estou falando de uma palavra viva.
Eu não estou conversando história de Carochil, não. Estou falando Bíblia. Eita, glória a Deus. Eu estou falando de um Deus que amplia território. A Ele seja a glória. Orebarachorrevaia. Quero território ampliado. E Deus disse, não, vai ter território ampliado. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 2, a Bíblia nos diz a seguinte expressão: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas da tua habitação se estendam, não as impeça, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Por que tem que isso fazer? Porque transbordarão a tua mão direita e a esquerda. Era para tu ter dito glória. E a tua posteridade possuirão nação, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amplie o lugar da tua tenda, é o que Deus está dizendo esta noite. O Deus que está conosco aqui é o mesmo Deus que apareceu a Abrão lá no Gênesis 13, versículos 16 e o 17. Depois que Ló se apartou de Abrão, Deus apareceu para ele e disse: Abrão, percorra a terra no seu comprimento e na sua largura, e aonde você pisar o pé, eu te dou para você e para a tua descendência. E Abraão levanta de madrugada e sai pisando, dizendo: isto é meu, Deus me deu, aquela parte é minha, aqui é minha. Esta noite Deus está dizendo: eu posso ampliar território. Prepare para viver algo novo, porque assim como eu ampliei o território de Jabes, eu quero ampliar os teus territórios. Você pode levantar a sua mão direita aos céus e dizer: Senhor, amplia o meu território. Rei de Orevoreba, Sinchorema Calavaia. Tem território sendo ampliado na noite desse dia. Quem crê, receba. Quem não crê, coma menos. Mas eu estou pregando uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O Senhor tem muitas bênçãos sobre nós, para nos derramar sobre nós, mas também tem territórios ampliados. Pastor, como entender isso? O Senhor tem fontes superiores e fontes inferiores para ti, mas também Ele tem ampliação. Glória a Deus. Você que está pedindo a Deus um carro, já peça para Ele ampliar o território. Garagem também. Tem crente que pede um carro, mas nem habilitação tem coragem de tirar. Não, vigie. Você está pedindo para um Deus que pode, então já vá, já tira a sua habilitação e já fique acreditando que o carro vai chegar. Diga amém. Pediu o carro, peça também a garagem, para não deixar o carro na rua para o inimigo levar. Peça a garagem. Amplie os meus territórios. Jabes, quando viu tanta bênção, o Senhor já me deu tanta bênção. Eita! Que o meu território está pequeno para comportar tanta bênção. Eu não sei se você pode crer, mas o Senhor Deus está dizendo para alguns: eu vou abençoar tanto, porque eu vou ter que ampliar território. Ampliar territórios. Ampliar territórios. Ampliar territórios. Porque não vai conter tanta bênção que vai vir para ti, para a tua posteridade, para os teus filhos, para os teus descendentes. Você é retentor da promessa. E Deus esta noite te trouxe aqui para te dizer: eu não me esqueci da promessa. Elas estão de pé, assim diz o Senhor. Território ampliado. Terceiro pedido, porque ele pediu: abençoa-me muitíssimo. Segundo, o território ampliado. Aí ele começou a perceber, pastor Herman disse: já que Deus me abençoou muito, o meu território cresceu, Felipe, de uma forma muito grande, também cresceu muitos inimigos de olho naquilo que Deus me deu. Senhor, eu vou pedir que a tua mão esteja comigo. Meu Deus! Deixa eu perguntar aqui esta noite: tem alguém que quer a mão do Senhor com ele? Diga comigo: Senhor, eu preciso da tua mão comigo. Oh, glória a Deus. Quando Jabes disse: eu quero a tua mão comigo, ele estava dizendo: eu quero que haja proteção sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eita, glória a Deus.
Esta noite há uma proteção, há uma mão estendida sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você não é um filho sem pai. Você não é fruto do acaso. Há uma mão estendida sobre a tua vida. Eita, 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 que maravilha! Eu quero a tua mão comigo. Isaías capítulo 14, versículo 27. A Bíblia diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E se a sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Deus está perguntando: a minha mão está estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, quem pois a fará ela regredir? Mas quando ele diz: eu quero a tua mão comigo, ele está dizendo também: eu quero que haja lembrança do meu nome. Isaías 49, 16, a Bíblia diz: eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui era para o Dário ter dado um glória a Deus, porque o Senhor está dizendo: eu tenho você guardado na palma da minha mão, você está gravado. Ei, adoreba. Você está na palma das mãos do Eterno, o teu nome está gravado. Esses dias, na congregação que eu dirijo, por bondade de Deus, lá em São Paulo, a minha esposa mandou um aviso e eu perdi o aviso, não sabia onde coloquei, mas eu lembrei do aviso e eu anotei na mão para não esquecer. E quando eu olhei para a mão, eu lembrei desse versículo. Falei: é por isso que a Bíblia diz que Deus tem a gente gravado na palma das suas mãos. Isso fala de lembrança do nome. Alguém pode esquecer o teu nome, mas Deus não esquece. Ele diz: seu nome não está escrito num papel, seu nome não está escrito numa agenda, seu nome está escrito na minha mão, na palma das minhas mãos. Não, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito poderoso. Pode ser que você não tenha nome estampado em lugar nenhum, mas você tem a palma da mão do Eterno, a tua mão gravada, é o teu nome gravado na mão dele. A ele a glória. Quando ele disse: eu quero que a tua mão seja comigo, ele está dizendo: eu quero que haja salvação em minha casa. Isaías 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então a mão comigo está dizendo: eu quero que haja salvação em minha casa. E eu preciso profetizar esta noite. Fica tranquilo, vai haver salvação na tua casa. O teu filho que cantava aqui vai voltar a cantar. A tua filha vai voltar a cantar. O teu esposo voltará a congregar. A tua esposa voltará. Haverá salvação na tua casa. E eu quero conhecer a mão daqueles que creem no poder salvador de Cristo Jesus. Levante a mão e diga glórias ao nome do Todo-Poderoso. Em último lugar, ele pede: eu quero não ser aflito pelo mal. Primeiro, o Senhor me abençoa muitíssimo. Segundo, amplia os meus territórios. Terceiro, eu quero a tua mão comigo. E o quarto pedido de Jabes foi: eu não quero ser aflito pelo mal. E você já prestou atenção como termina o versículo 10? Por gentileza, meu companheiro, projete aí para a gente finalizar com esse texto. Capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, versículo de número 10. Nós iremos olhar essas 4 coisas e encerrar. Isso aí é o versículo 9. Põe o 10, por favor. Porque, capítulo 9, versículo 10, porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoarem muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito, e o texto diz: e Deus lhe concedeu, capítulo 4, da primeira livro das Crônicas, versículo 10. Capítulo 4. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoarem muitíssimo, e os meus termos amplificares ou crescerem, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E como é que termina o texto?
E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então Deus o abençoou muitíssimo, como está te abençoando esta noite, diga amém. Os teus termos estão crescendo, diga amém. A mão do Senhor vai ir contigo, diga amém. E Ele fará com que do mal você não seja aflito, diga amém. E com base nessa quarta petição de Jabe, que do mal eu não seja frito, ele está embasado no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou falar novamente para ver se você pega. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu digo de novo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se tu não der glória, eu vou continuar dizendo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê, pastor? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles pegarão na tua mão, para que não tropece com seus pés em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, ele me invocará, ele me invocará, ele me invocará. Eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dá-lhe-ei abundância de dias, dá-lhe-ei abundância de dias. A palavra de ordem para alguém esta noite é: não morrereis, mas vivereis e contareis as obras do Senhor. Por quê? Porque ele está dizendo: dá-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Quem acredita, levante a mão e diga glórias a Jesus. Faz convite. Há entre nós alguém que quer entregar sua vida a Jesus essa noite? Deus está entre nós aqui esta noite. Onde está a primeira pessoa que se afastou do caminho do Senhor e hoje quer fazer uma decisão a Ele? Nós temos alguém para Jesus essa noite? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Cadê você que está parado, que estacionou? Mas o Senhor quer mudar a tua história esta noite. Tem alguém para Jesus? Você que foi tocado pela palavra esta noite? Tem alguém que quer fazer uma decisão? Glória a Deus.